E agora, nesse segundo bloco, a gente volta para esse momento Sevilha, que é outra revelação também do livro, esse apego, essa paixão que ele teve por esse lugar rural. Impressionante, não é? O João Cabral era apaixonado por Sevilha. Tem um livro sobre Sevilha. E ele sempre fala com grande carinho que ele adora as ruas de Sevilha, aquele clima rural de Sevilha. Recentemente eu tive com um colega aqui de Brasília, que era amigo pessoal do João Cabral, que é o Maurício Melo Júnior, e o Maurício me contou que a Sevilha do João Cabral é uma Sevilha que só ele via. Né? Falou, não, Sevilha não é isso. Eu falei, eu também conheci Sevilha, realmente eu não vejo a Sevilha de João Cabral. Mas isso é que é legal, a Sevilha é idealizada pelo João Cabral de uma forma que ele tinha uma paixão imensa por essa cidade. E ele me fala, ele dá uma grande prova de amor maior ainda quando ele diz que se tivesse que escolher algum tipo de música, ele gostaria de música sevilhana. E eu falei, poxa, música sevilhana com aqueles acordes, eu acho que isso eu até ouviria. Olha que interessante. Eu falei, poxa, mas Sevilha, tá. E ele revelar para você a esperança de que se tivesse mesmo a operação de troca de retina, ele viajaria, ele veria isso e fica em aberto. E dá uma tristeza, né? Acho que consolida essa percepção que você teve, assim. Como é que isso te mudou? Estar com ele mudou você como escritor, como pessoa? Mudou, me mudou muito. Mudou meu processo criativo. Principalmente na hora que ele fala de poesia, que ele me massacra, né? Porque ele vira bem e fala assim, ele explica o processo criativo dele de poema, né? De como é que ele fazia cada poema, e essa é uma parte muito interessante, o processo que ele explica no livro. Quem gosta de escrever poema vai gostar muito da técnica dele. Lê de outra dele. maneira, porque ele dá um mapa da leitura. Ele dá o mapa, né? É impressionante, né? E quando ele acaba de explicar, ele fala assim, muita gente quando vai escrever, escreve por inspiração. Compreende? Tudo era compreende. A cada 10 palavras eram 4 compreende. Tudo era compreende, compreende. Acho que muito dessa uma hora é cheio de compreendes. Ele tinha esse vício, né, de linguagem. Compreende? O pessoal escreve um poema, guarda na gaveta. Aí escreve outro poema, guarda na gaveta. Ah, ele te provocou. E era o que eu fazia. Escreve um poema, guarda. Aí um dia ele reúne aqueles poemas, acha que aquele é um livro, se autodenomina poeta e publica. Você, por exemplo, você é poeta? Eu acho que eu não sou mais. Eu era até agora. Porque eu faço desse jeito. Eu escrevia meus poemas, guardava e um dia publicava. Aí ele falou, isso para mim não é poesia. Mas talvez eu esteja errado. Isso é legal. Ele fala, talvez eu esteja errado, talvez todos vocês estejam certos. Ele não fez com arrogância, né? Ele fez mostrando assim que ele tinha um processo matemático de construção, de preocupação com essa arquitetônica. Tanto que ele sabe que ele era julgado um poeta sem sentimento. Ele tem a consciência de como muitos leem a poesia dele. Mas ele é muito autêntico. Então, essa é a minha verdade. Então, ele fala... Isso eu gostei dele. Ele falou assim, Marcos, talvez eu esteja errado. Talvez as pessoas que escrevem com inspiração que estejam corretas. Deixa aí, o tempo dirá, o julgamento. Quem sabe os corretos sejamos nós dois. Cada um tem a sua verdade. Né? Mas eu não acho que isso é poesia. Eu acho que poesia é arte. E arte é labuta. A arte tem que ter o processo laboral. Você tem que, malhar o seu poema. Você tem que transformar aquilo em alguma coisa. E aí ele faz uma definição que eu acho maravilhosa. Ele fala, eu não acho que... Eu acho isso sensacional. Muita gente já me ligou dizendo que discorda disso. Tudo bem. Mas eu acho sensacional quando ele fala, a minha emoção é minha. Eu não tenho que dividir com o sujeito. O meu trabalho de poeta é emocionar o sujeito que vai ler. Aí é arte para mim. Se eu, sem emoção, conseguir te emocionar, isso para mim é arte. Porque eu mostro que eu sou um artífice. Aí eu tive que dar uma pausa, porque eu tive que entender isso. Porque a gente que trabalha com arte, que lida com... É muito sentimento, assim. Quando uma obra, você pensa mesmo que houve uma transferência ali de sentimentos. O sentimento da criação que encontra o seu sentimento. Como se vocês, de repente, se encontrassem, né? Almas irmãs. Sim. Numa criação eu concordo plenamente nisso. Mas eu também acho interessante essa visão de você pegar uma rocha, pegar os seus instrumentos e transformar aquele pedaço de pedra em algo belo. Mas não necessariamente você vai estar ali sonhando com aquilo que você está fazendo. Você está desenhando aquilo que você acha que pode emocionar alguém. Eu acho muito interessante esse distanciamento. É quase científico, não é?
É uma ciência da emoção, é muito interessante. E aí distancia de vez o autor do seu eu lírico, Do seu né? eu Há de lírico. fato uma criação Uma elaborada. criação aí nesse- elaborada. Eu achei, para mim, isso muito interessante. E o que me impactou? A partir de então, eu parei de escrever poesia. E quando eu ia escrever poesia ou fazer qualquer texto, eu me lembrava do João Cabral. Eu falava assim, bem, se eu tenho que escrever para alguém, eu tenho que escrever de uma maneira que eu respeite primeiro quem vai ler e segundo a mim mesmo, porque eu vou assinar esse trabalho. Então tem que ser arte. Então eu vou tentar fazer coisas que eu tenha orgulho de tê-las feitas. Né? Eu não posso simplesmente reunir, publicar e falar, toma que o filho é teu. Não, e nesse ponto a gente entra na carta até do Vitor Alegria, que é uma figura fantástica da cidade. É verdade. Que tem a Tesauros, que salva vidas, porque é a editora da cidade. E ele fala que a gente está, eu até te perguntei isso, um livro em média por dia sendo publicado em Brasília. Aí a gente pensa, a critério de quê, né? São muitas publicações, assim. O que está acontecendo? É um boom literário na cidade. E onde estão essas pessoas? Onde está essa comunicação? Olha, eu já tentei entender isso. Eu já passei uns 3 anos pensando sobre isso, para tentar achar uma resposta como escritor, como agente literário e como jornalista. Não é? E cheguei a algumas conclusões. A primeira conclusão que me veio foi que a estrutura da nossa cidade, Brasília tem uma maneira muito peculiar. Brasília, ela não te recebe num primeiro momento bem. Né? Brasília é uma cidade que ela não está, num primeiro momento, de braços abertos para você. Você tem que estar de braços abertos para Brasília. Essa é a minha leitura de Brasília. Então não imagine que você vai andar por uma rua e alguém vai lhe dizer bom dia. As pessoas não vão lhe dar bom dia. Agora, se você não esperar pelo bom dia de outrem e você dá bom dia, talvez a primeira pessoa não responda, talvez a segunda pessoa não responda, mas a terceira, a quarta já vão te responder. Então, Brasília, ela depende muito de um ato seu de manifestação, de expressão, para que você receba uma resposta. E depois dessa resposta construída, você começa a fazer suas amizades em Brasília. Eu vejo assim, eu amo essa cidade, eu não sou daqui, eu sou do Maranhão, sou de São Luís, mas adoro Brasília, tenho grandes amigos aqui, fiz minha vida aqui e sou grande defensor dessa cidade. Eu brigo por Brasília onde eu for. Eu acho que eu não brigo tanto pelo Maranhão como eu brigo por Brasília. Que é uma vergonha, meus colegas maranhenses vão querer brigar comigo. E com razão. Mas, devido a isso, a cidade, ela meio que te impõe, se você não procurar se expressar, um certo distanciamento que é necessário à literatura. E aí o livro é a solução. Aí o livro é a solução. Entendi. Eu acho que em Brasília o livro acaba sendo uma bela válvula de escape. E as pessoas vão fazendo as suas válvulas de escape. E aí vem os seus poemas, vem seus contos, vem suas crônicas. E dessa produção a gente consegue ter um número muito expressivo. Tem dia na cidade que nós temos 3 lançamentos de livro. Nós temos praticamente um lançamento por dia em Brasília. É uma realidade que quem convive na área literária até se assusta. Primeiro porque já tem muita gente produzindo, que está sempre lançando livro, e eu acho que eu sou uma dessas pessoas, mas além disso, você tem pessoas novas que se aventuram. Então, não é incomum. Ontem mesmo eu estava conversando com uma colega numa redação, eu estava falando sobre a Feira do Livro de Brasília, e aí eu perguntei, e aí, quando é que eu vou agenciar um livro seu? Aí ela falou, eu já estou terminando de escrever, já assinei contrato com a editora, já está saindo no ano que vem. Aí eu, poxa, eu não sabia que você estava escrevendo. Pois é, Linhares, aqui a gente tem na literatura uma válvula de escape, a gente escreve. E aí, entende, assim, talvez você nem imagine que pessoas próximas suas estão escrevendo um livro. E aqueles que não estão escrevendo, provavelmente têm esse sonho, essa ideia de colocar alguma coisa no papel. Porque eu acho que já há percepção no meio das pessoas, independente de ser digital, de ser impresso, mas é que o livro te traz esse sentimento da perenidade. Não é? Eu vou embora, mas alguma coisa minha vai ficar. Não é? Física, né? Registrada Física, e pública. registrada e pública. E muitas vezes não, invariavelmente o seu livro não vai te dar decepção. Né? O seu livro não vai te matar, o seu livro não vai responder você, o seu livro Mas não a vai... crítica vai. E aí eu te pergunto agora, Normal. como é que foi recebido esse teu livro? Porque Porque você criou uma sinfonia, você foi maestro de arquitetar. A tua entrevista com as cartas que vieram aleatoriamente, agora eu estou mais assustada ainda com o resultado final desse livro,
Como é que foi a recepção do livro? Que você Tem fala que você sido falou com a maravilhosa. filha dele. Como a é que é filha isso? pedindo livro, a Miriam lá no Rio de Janeiro brigando porque não está achando o livro nas livrarias que ela quer comprar para dar de presente de Natal. Grande parte dos missivistas querendo dar o livro de presente, né? Muito felizes com o resultado final. E colegas da imprensa, de maneira geral, me chamando para dar entrevista, conversando. Eu tenho dado palestras sobre o livro, tenho falado muito de João Cabral, que era o que eu queria, e está sendo uma experiência maravilhosa. Mas, assim, a crítica em si, eu acho que receber a crítica de um trabalho é normal. A unanimidade, como já dizia Nelson Rodrigues, é burra. Eu não procuro unanimidade. Eu acho que o artista tem que procurar os elogios, mas está aberto a qualquer contestação, normal, não é? Teve gente que falou que não leu o livro porque não gosta de João Cabral. Ok, né? Normal. Mas o livro em si, ele é um filho que não te dá, sabe? Ele não te trai, né? Se você... uma árvore também não, né? Mas se você deixar filhos no mundo, que é uma coisa maravilhosa, mas as surpresas nem sempre são tão boas quanto um livro. E eu acho que essa percepção da perenidade do livro, os filhos vão também embora e o livro fica, né? Em templos como esse aqui, como a livraria, né? Num espaço maravilhoso do Cassiano, eu acho que, olha que maravilha, nós estamos gravando esse programa no espaço do Cassiano Nunes. O Cassiano está aqui com a gente. Isso é sensacional. Isso é sensacional, entende? E essa sensação de perenidade, eu acho que as pessoas hoje procuram ao publicar seus livros. O que eu queria era que as pessoas refletissem um pouco mais na hora de escrever um livro, do compromisso para com elas mesmas, ou para com a sua família, ou para com seus leitores, para os seus amigos. Eu vou escrever um livro de poesia. O que é poesia mesmo? Né? Eu vou fazer compromisso maior com aquilo. Com aquilo. Né? Foi o que eu aprendi com o João Cabral e que eu tento passar para as pessoas. Né? Olha, o seu livro é bom, mas vamos tentar melhorar um pouquinho? Vamos colocar um pouco mais de molho, se for de prosa? Sabe, eu não quero transformar esse sentimento numa coisa mecânica, mas eu queria um pouco mais de compromisso com os leitores. Não é? Sabe, trabalhar o livro. Se é um poema, vamos ver. Será que essa palavra caiu bem? Será que eu não podia trocar Não, e tem gente que leva isso tão a sério que não consegue publicar. Não, mas aí a gente entra numa outra esfera, né? Não, mas é extremo, né? Porque é uma exposição. Você publicar também é uma exposição, assim, é uma coragem, um ato de coragem. Claro. Né? Mas eu acho que tudo extremado, né? Eu acho que o João Cabral era extremado, mas ele era muito competente nesse processo. Ele sabia lidar com esse extremo. Mas normalmente você não pode nem a mais nem a menos, né? Você não pode comprometer sua emoção e seu sentimento, mas você também tem que se lembrar que isso é um processo que você tem que trabalhar. Para poder fazer esse livro do João Cabral, eu tive que trabalhar, eu tive que montá-lo na minha cabeça, essa estrutura. Quer dizer, eu podia ter simplesmente colocado as entrevistas e ter colocado a entrevista, juntado tudo e publicado. Não. Falei, não, mas isso não é o produto que eu acho que o leitor merece. Então, o que eu, como leitor, gostaria de ler? Uma coisa leve, né? Um fluxo narrativo entre capítulos que seja agradável. Que quando você vê, foi. Isso é que é gostoso. Você começa a leitura, quando você vê, acabou. Eu estou tentando escrever prosa em cima disso, né? Meio Dalton Trevisan, cortando, porque cortar é mais em literatura, né? Sabe? Então, assim, eu vou inserir uma cena numa prosa, o que essa prosa agrega ao meu livro? Não é? Vou descrever a mais, mas vale a pena essa descrição a mais? Será que isso não corta o fluxo? Eu dou muita oficina de redação criativa nesse sentido, discutindo. E eu tenho feito muito isso em escola. Sabe? Pego uma meninada, agora eu fui para a Bienal de Salto, em São Paulo, e fui nas escolas dar palestras e falava, olha, tal dia eu vou estar lá dando uma oficina aberta para vocês. Você precisa ver o que saiu dessas meninas. 3 meninas apareceram, ficaram felicíssimas e produziram textinhos lá para mim. E a gente conversando sobre o processo de criação, precisa ver como foi interessante da parte delas o resultado que saía, sabe? A percepção do encontro com a palavra, sabe? Aí eu falo, que tal mudar isso por isso? Que tal cortar isso aqui? Sabe que ficou melhor mesmo? Sabe que você tem razão? Aí eu falei para elas, você sabia que cada palavra que você fala, que você solta de você, que pode ser uma palavra falada, né, ou escrita, você é responsável por ela? Quando acabou, elas falaram assim, eu vou pensar mais antes de falar agora, com meus pais e com meus professores.
Ganhei a semana, ganhei Pronto, um ano. criou a consciência do poder disso, né? Desse poder que a gente tem. E aí eu acho que se você tem essa consciência, isso você transfere quando você é escritor. Não é? Eu estou escrevendo um romance histórico sobre Tiradentes e estou finalizando um romance gastronômico que se passa na Toscana, cheio de receitas. Tem receitas da época do Império Romano. Então eu fico pensando como é que eu posso transformar isso numa coisa que o leitor gostaria? Como é que essa narrativa flui? É a mesma coisa do João Cabral. Como é que eu ia tirar trechos que fossem interessantes para o livro? Não é? E eu peguei trechos, só botava o que era o tema, aspas, ou seja, a entrevista flui muito fácil. Não é aquela coisa, isso, e aquilo e tal. Você direcionando o caminho, ele foi te dando o caminho Ele também, foi me dando né? o caminho. Então é isso, eu acho que literatura passa por isso. Eu, quando fazia letras na UNB, sempre pensava nisso. Eu já era escritor. Mas, assim, tenho que dividir contigo uma coisa interessante. Meu primeiro trabalho numa revista em Brasília, eu fui fazer um texto e o meu editor, o Júlio César Frois, ele pegou meu texto, pegou uma caneta vermelha, encheu de vermelhos, me entregou de volta. Eu já era escritor, achava que sabia fazer alguma coisa e perguntei para ele, só esses 75 erros que você quer que eu mude no texto? Depois que eu mudar esses 75, tá bom. É mesmo? É. E se eu não fizer isso? Bem, você tem algumas alternativas. Você pode pular do prédio, você pode vender balinha, né? Você pode virar enfermeiro, você pode fazer o que você quiser. Agora, se você quiser ser jornalista, você tem que escrever direito. E encontrar o revisor, que é uma figura fundamental. Né? E aí, Marcos, incrível. Eu tenho que te agradecer muito. Eu acho que agora você já anunciou que você está escrevendo outras coisas, a gente já fica com o compromisso de você voltar. Opa, vai ser um prazer. Eu acho que é uma leitura obrigatória. Então, assim, que todo mundo procure mesmo essa leitura. Estudantes de letras, por favor, porque é um arcabouço para a gente, assim, que para mim veio agora e eu queria ter tido muito antes, quando eu entrei em contato com Morte e Vida Severina, eu queria ter visto isso antes. Que você acaba refazendo, como eu fiz ontem, que eu fui procurar o Morte e Vida Severina novamente, eu falei, pronto, está ressignificado. Então, eu acho que literatura é isso. Você deu uma boa aula para a gente hoje. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo espaço. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Te espero no próximo Tirando de Letra. Tchau, tchau.